Boa noite, meus amados. Estou aqui para, mais uma vez, trazer uma mensagem para o teu coração. Uma mensagem que venha, nos acordar e nos alertar, sobre o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. A mensagem que eu hoje quero trazer eu quero falar sobre a volta de Jesus, quero falar sobre as tribulações que nós estamos passando, como muitos sabem, nós passamos 10 dias no maior angústia, maior sufoco, com uma greve dos caminhoneiros, e faltou gasolina, faltou quase que alimentação, nos supermercados. Então, nós estamos todos ainda muito angustiados, estamos muito ainda temerosos, E então eu queria, Deus, colocou no meu coração faz dias já que Ele tem colocado no meu coração para me trazer uma palavra sobre tudo isso que está acontecendo. E eu gostaria de ler para vocês uma passagem que está no livro de Daniel, no Velho Testamento, lá no capítulo 12, onde nós vamos ler quando Daniel previu, Deus, apareceu, um anjo apareceu para ele, falando, do tempo do fim, que é o que está escrito aqui na minha Bíblia. Daniel, como todos nós sabemos, ele foi um homem amado por Deus, um profeta que ele tinha revelações, e Deus revelava para ele, ele tinha muita sabedoria, e ele era um homem, muito amado por Deus, que Daniel é aquele profeta, junto com Sadraque, Mesaque e Abdinego, que Nabucodonosor colocou eles dentro da fornalha porque eles não se prostraram diante da estátua de ouro do rei. E ele foi também, bem visto e foi até colocado como um dos maiorais, no reino de Nabucodonosor, porque ele interpretou, os sonhos do rei. E ele então, mas quando ele Nabucodonosor fez a estátua, de ouro e disse que todos teriam que se prostrar diante da estátua dele, e que aquele que não se prostrasse, prostraste diante da estátua, eles colocariam na fornalha de fogo para queimar vivos, E Sadraque, Mesaque, Abdinego, quem já conhece a história, eu até já gravei um vídeo sobre isso, onde eu vi um filme, o filme, eu já tinha lido a história, mas nunca tinha visto o filme, E eu fiquei muito impressionada porque eu vi a fé daqueles jovens, Então, Daniel ele era um homem muito amado por Deus, escolhido por Deus, e ele fazia a vontade do Senhor, ele era temente a Deus, por isso ele foi livre, liberto junto com seus amigos da fornalha de fogo, que ele não foi queimado, ele foi levado até a fornalha de fogo, mas não queimou nem um fio de cabelo dele, nele nem dos amigos dele. Tanto que o rei ficou tão impressionado, com o poder do Deus, que ele servia, que ele fez um decreto que ninguém tocasse neles, que ninguém falasse mal do Deus dele. Então, Daniel teve outra revelação aqui, que ele fala no capítulo 12, que eu vou ler agora. No capítulo 1 diz assim: o título, deste capítulo é O Tempo do Fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro.
Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha horrenda e eterna. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de um lado e outro do rio e outro do outro lado. E um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, e não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém? Então, essa foi a revelação, né, que Daniel teve sobre o fim, né, que está por vir. E depois nós vemos, né, adiante, né, em outros livros, como em Mateus 24, 1, 28. Depois nós vemos né, falando em Mateus 6,15 sobre os profetas, falsos profetas. E aí por diante, então, em muitos lugares na Bíblia está escrito, né, sobre o fim do mundo e as tribulações, né, que nós ainda vamos passar, né, amados? E a Bíblia diz que quando nós ouvir esses rumores de guerra e ouvir terremotos e coisas estranhas que hoje nós estamos vendo, é o princípio das dores, né? Que nós era para nós nos preparar. E nesses últimos acontecimentos dos últimos dias, está se levantando muitos profetas trazendo revelações, né? Dizendo para que o povo se prepare, se purifique, busque, né, a Deus, volte ao primeiro amor, para ser salvo, né, amados? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Pelos acontecimentos que nós estamos vendo, Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. Deus está usando profetas, muitas crianças, para trazer revelações. Eu vi essa semana, eu li várias revelações, né, de profetas que a gente sabe que eles estão falando vem do trono de Deus, que nós que somos cristãos, né, que temos o Espírito Santo, o Espírito testifica, né, amados? E quando nós conhecemos a palavra de Deus, a gente sabe que é Deus falando. E eu vi uma revelação essa semana de uma senhora que contou sobre um menino que foi este mês ainda que aconteceu, em que ele acordou de manhã e disse para sua mãe: Mamãe,
Deus me mandou eu entregar uma palavra para a igreja. E a mãe disse, tá, mas o que que Deus mandou você falar? Daí ele disse, não, mãe, é para entregar na igreja. Deus disse para mim entregar na igreja. E ela disse, tá bom, filho, então nós vamos na igreja. Mas daí naquele dia ela não foi, ela foi num outro dia, no domingo, parece. E, e ela chegou lá na igreja, falou com o pastor e disse, olha, meu filho teve um sonho. E ele disse que ele tem que entregar uma palavra para a igreja. E aí o pastor levou ele para uma sala e perguntou, mas conta para mim o que Deus falou contigo. Ele disse, não, é para mim entregar para a igreja. E aí então o pastor, né, falou com os fiéis da igreja e disse que o menino, né, tinha sonhado que ele queria entregar uma palavra, né, que Deus tinha mandado, mas que eles desculpassem, né, porque ele era uma criança, se ele falasse alguma bobagem. E quando o menino subiu no púlpito, que ele pegou o microfone, ele foi tomado pelo Espírito Santo. E todo o povo que estava ali viu que não era a criança que estava falando, e sim o Espírito de Deus, né, que estava ali naquela criança, trazendo aquela profecia, aquela revelação. E ele disse muitas coisas, né, que coisas horrendas vai acontecer depois, né, da Copa do Mundo. E ele disse várias coisas, né? E, e ele falou que para vocês saber que é eu, Deus, que estou falando com vocês, eu vou levar o vaso, este vaso, né? Que era um menino. E 3 dias depois esse menino faleceu. Então Deus, ele está usando, é interessante. Eu já vi várias revelações. É a terceira pessoa que eu vejo trazer uma revelação que morre. A primeira que eu vi foi de uma senhora que ela estava no leito de enfermidade e ela falou muitas coisas do que está acontecendo já, né? Na nossa política, no nosso Brasil, e de coisas que vai acontecer ainda. E então ela falou, entregou a revelação e morreu. Agora outra mulher também sofreu um acidente e quando ela estava ali deitada no asfalto, né, que ela não sei se ela foi atropelada, eu sei que ela sofreu um acidente e ela ali deitada no chão antes de chegar o socorro, ela entregou uma revelação quase que a mesma coisa do que essa outra profeta falou. Então, e ela, depois dela ter entregado, ela falou muito sobre a política, sobre o nosso Brasil, falou sobre os pastores, sobre as igrejas, e Deus mandando que nós se prepare, porque Ele está prestes a voltar, que é para nós, as igrejas voltarem a orar, o povo todo a buscar a santidade, buscar voltar ao primeiro amor e amar uns aos outros. E depois dela ter entregado essa revelação, também ela morreu. Então Deus está usando e recolhendo esses profetas, porque Deus, ele muitas coisas, né, na palavra de Deus diz que nós ia ver muitas coisas, nós vamos ver muito mais. Ontem eu vi outro vídeo em que um profeta falava que a iniquidade, né, a Bíblia diz, como a Bíblia fala, que a iniquidade vai aumentar ainda mais. Muitas coisas, amados, vai acontecer, então nós temos que estar preparados, fortalecidos, porque nós não vamos suportar. Nós não vamos suportar as coisas que estão por vir, mas uma coisa Deus falou, né, está falando através desses profetas ainda, muitos profetas Deus está usando, revelações em sonho, que ele vai poupar o seu povo, aqueles que estão na sua presença,
aqueles que estão fazendo a sua vontade, aqueles que estão dentro, dentro da vontade do Senhor, né? Então é tempo, meus amados, de nós buscarmos a nossa salvação. A nossa salvação é individual, nós não dependemos de ninguém, nós só dependemos de Deus. Então não deixe que nada venha fazer você voltar atrás, venha fazer você desanimar. Se o seu marido não vai na igreja, vá você. Se sua esposa não vai na igreja, vai você buscar a salvação. Se o filho não vai, vai buscar a salvação. Vai buscar pela tua família, vai buscar pela tua casa. Mas vai clamar pelo Brasil, vai clamar pelas almas. E hoje, meus amados, nós não temos que pedir mais nada para Deus, porque a palavra de Deus diz que em primeiro lugar nós devemos buscar o seu reino e as demais coisas, né, buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então não é tempo, meu amado, nós nos preocupar com coisas, com vaidade, não nos preocupar com coisas materiais, porque tudo isso, meu amado, com riqueza, tudo isso vai ficar aqui na face da terra. E nós temos que estar atentos para os falsos profetas, para os cristos que já estão aparecendo aí. É só a gente abrir a internet para ver que já tem alguns homens dizendo que são o Cristo reencarnado. Já tem 3 que se dizem Cristo e tem vários seguidores. As pessoas estão sendo enganadas porque acham que realmente é Cristo, é Jesus, e não é, meus amados. A palavra de Deus diz que vai levantar falsos profetas, e muitos dizendo ser o Cristo, ser Jesus, que vai ser tão como é que assim, eles vão fazer tantas coisas que vai enganar até os eleitos. Então nós temos que estar com nossos olhos bem abertos, com os nossos ouvidos bem abertos. Nós temos que conhecer as Escrituras. Nós temos que saber, amados, que o que está escrito nesta palavra, né? Nós temos que saber que essa palavra é verdadeira, porque nós estamos vendo que as Escrituras estão se cumprindo a cada dia. Então, meus amados, se nós não conhecer as Escrituras, se nós não ler a palavra de Deus, nós não vamos saber, nós vamos ser enganados, meus amados. Então, vamos buscar, vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra, vamos ler Daniel, vamos ler Apocalipse, porque estes livros são os livros da revelação, né? Então, nós temos que ler Daniel e Apocalipse, porque para nós entender o que está acontecendo. Não é para nós ficar alarmado. Muitas pessoas pensar assim, eu não vou falar porque o que está acontecendo, amado. Em muitas igrejas, muitos pastores não estão falando sobre o arrebatamento, porque eles têm medo de perder os fiéis, eles não querem alarmar o povo.